O Estado começou o ano em meio a grandes problemas, uma gravíssima situação econômica e financeira que precariza serviços, atrasa salários dos servidores e repasses aos municípios. E não bastasse o momento difícil, Minas vive sob os efeitos do desastre provocado pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Diante dessa realidade, como a oposição ao governo Zema pretende atuar na Assembleia? Eu vou conversar com o líder do bloco de oposição, Democracia e Luta, deputado André Quintão, do PT. Bem-vindo, deputado. Prazer, Vivi. Deputado, Minas está quebrada, nós sabemos disso, uma situação gravíssima, em busca de saída para equilibrar as contas. A primeira pergunta é essa: como é que o bloco de oposição pretende se posicionar, pretende atuar na casa diante dessa realidade? Bem, a população conferiu ao PT e aos demais partidos que integram o bloco o papel político de oposição. Agora, ser oposição não significa, pelo contrário, não significa buscar prejuízos para o Estado. O papel da oposição é apontar as falhas, as omissões do governo e também propor alternativas de acordo com a sua visão de mundo, com seu projeto ideológico, com a sua experiência e também com as suas propostas. A crise estrutural econômica do Estado de Minas Gerais passa por duas variáveis. Uma de natureza econômica, relacionada à conjuntura econômica nacional, à necessidade da retomada do crescimento, há uma mudança de padrão da economia mineira que ainda é basicamente colonial, refém de exportação de commodity, minérios e café, e passa, por outro lado, pela rediscussão da relação federativa com o governo federal. O governo federal tem penalizado Minas Gerais há mais de 2 décadas, com a Lei Candir, que retira a tributação sobre os produtos exportáveis, exatamente aqueles que são pilares da economia mineira. Então a Lei Candir retirou, nos últimos 20 anos, 135 bilhões de reais do nosso Estado. Independentemente do grupo político que ocupasse lá o governo central, porque passou por lá nesse período o PSDB e o PT. Exatamente, a lei começou... E o MDB. A lei começou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e perdura até hoje. Essa discussão não foi devidamente enfrentada. Só Minas Gerais despende anualmente 6 bilhões com juros e serviços da dívida. Uma dívida que é muito menor do que a União deve para o Estado. Então não tem como enfrentar a questão fiscal, o déficit orçamentário que hoje gira em torno de 11 bilhões de reais ano, sem rediscutir a relação federativa com o governo federal. Esse é um ponto que a oposição com certeza vai bater firme aqui na Assembleia Legislativa, no sentido de auxiliar o governo, no sentido de unificar as forças aqui e em Brasília para exigir que a decisão já transitada e julgada do Supremo de ressarcimento dos estados seja efetivamente cumprida. Então, Vivi, eu acho que esse ponto do enfrentamento da crise, seja do ponto de vista de discutirmos um projeto de desenvolvimento diversificado e sustentável, e depois vamos entrar nessa questão terrível, trágica, esse crime da Vale. Mas se nós não mudarmos esse padrão da economia mineira, é um prejuízo certo. E também a relação com o governo federal. Uhum. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha feito, mesmo durante a campanha, algumas referências a críticas à forma que o Estado federativo, não é organizado, e dizendo que era preciso descentralizar. O senhor vê nessa posição lá do ministro da Economia, agora o poderoso Paulo Guedes na Economia, uma disposição real para que haja mudança nesse pacto federativo e na forma como os recursos são distribuídos? Infelizmente, não. Me parece que ele é mais um carrasco para penalizar estados e municípios em nome de um ajuste fiscal federal.
Porque não adianta descentralizar as responsabilidades e continuar centralizando os recursos na União. Até agora, nenhuma sinalização de uma negociação mais abrangente com estados e municípios. E não adianta a negociação ser uma espécie de chantagem do governo federal em relação aos estados, obrigando estados a privatizar, por exemplo, empresas que têm a ver com a prestação de serviço público. A CEMIG, por exemplo. Se você privatiza a CEMIG, é aumento da conta de luz, principalmente para a pessoa mais pobre. Se você impede nomeação de concursado na segurança pública e na educação, é piora da qualidade para quem depende da escola pública e quem depende da proteção por parte do Estado. Então, essa visão, Vivian, tem que ser enfrentada. A questão tributária, a reforma tributária. Hoje, uma coisa muito negativa que existe é a guerra fiscal entre estados, que gera o quê? Renúncia fiscal. A renúncia fiscal é recurso que o Estado deixa de recolher de grandes empresários para não perder investimento. Agora, deputado, o senhor está fazendo uma referência aí clara ao regime de recuperação fiscal, que é um programa do governo federal que é proposto aos estados que estão em grandes dificuldades financeiras, que é o nosso caso, o caso de Minas Gerais. Essa questão ela vai ser debatida aqui dentro, porque ela tem que passar pela Assembleia, está correto? É Exato. Isso mesmo? Como é que a oposição vai agir aqui dentro? Não é? Como é que o bloco de oposição vai agir em relação a isso? Por quê? Passada aí a reforma administrativa, que nós nem chegamos a falar nela, que é um primeiro passo do governo Zema, ele mesmo já anunciou que pretende o mais rápido possível dar andamento a essa negociação. Como a oposição vai agir aqui dentro em relação a isso? É desses custos a esses custos que o senhor se refere, não é? Porque existem exigências, não é isso? Eu queria que o senhor esclarecesse isso para ficar para melhor entendimento. O governo federal, quando aprovou, o governo Temer, quando aprovou no Congresso o regime de recuperação fiscal dos estados, ele estabeleceu que para se negociar com a União, os estados deveriam aprovar nas respectivas assembleias um pacote de medidas. E este pacote de medidas prevê exatamente isso. Prevê venda de estatais, como por exemplo, no caso mineiro seria a CEMIG, prevê que nenhum novo concursado, nem para substituição, poderá ser chamado, então nós não teremos professores, pessoal da segurança pública, prevê que nenhum convênio poderá ser feito com municípios, isso significa piorar ainda mais a relação de estados com municípios, ou seja, é uma verdadeira chantagem com os estados. Significa o seguinte: Estado, eu vou flexibilizar a renegociação da sua dívida. Agora você para de funcionar na educação, na saúde, na segurança pública. Isso não é adequado. Estado não existe para isso. Nós queremos o Estado em funcionamento. Alguém pode perguntar, tá, mas então como? Qual a proposta que vocês apresentam? Olha, se Minas deve 90 bilhões ao governo federal e o governo federal deve 135 bilhões para Minas Gerais, a conta aí é o Estado cobrar da União e agora, não o contrário. A atual situação, e que era oposição no governo Pimentel, do seu partido, o governador anterior, que defendia essa ideia, diz que essa é uma briga de Davi e Golias, quer dizer, que o Estado não consegue levar essa briga adiante, porque a União é muito poderosa, ela tem um controle muito grande, ela pode, por exemplo, fazer bloqueios, aí esses bloqueios vão ser resolvidos na justiça, ou impede que o Estado faça novos empréstimos. Olha, enfim, Vivian, cria uma situação de asfixia para o Estado. Que foi o que aconteceu? Nós tivemos o exemplo do ex-governador Itamar Franco, que encampou lutas políticas importantes e em algumas teve êxito, como, por exemplo, a discussão de Furnas. Então, nós temos exemplos de que a mobilização suprapartidária pode resultar em conquistas. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do nosso país, né? Temos tradição, temos representação política, então nós não podemos de bandeja nos submetermos à chantagem do governo federal. Sabe por quê, Vivian? Você pode acabar com uma medalha,
você pode vender um avião velho, você pode economizar fundindo uma secretaria com outra, mas isso não tem nenhuma repercussão no déficit estrutural do Estado. Isso é vender ilusão para a população. Essa posição nossa levaremos ao governo Zema. Estaremos dispostos a lutar juntos, de mãos dadas. Agora, não de maneira subserviente ao governo federal. E o senhor mencionou a reforma administrativa, né? A redução de secretarias, corte de comissionados e tal, que foi, afinal, uma reforma muito menor do que, bem menor do que ele realmente havia anunciado durante a campanha ainda, com 80% de corte de comissionados e tal. Essa é uma proposta que vai passar facilmente pela oposição? Como é que o Bloco pretende agir? Vivian, faz parte da cultura política e administrativa brasileira, eu até considero que é um equívoco, mas sempre que muda governo, o governo que entra quer reformular a estrutura do Estado para aproximar a máquina administrativa dos seus objetivos. Então, partindo do princípio que um governo legitimamente eleito tem esse direito de apresentar uma proposta de reformulação administrativa, nós estaremos aqui dispostos a dialogar, não vamos criar dificuldades no sentido de impedir que o governo tenha isso, de forma alguma. Para nós, o quanto pior é pior, porque o Estado ruim, quem sai prejudicado é a população. Agora, nós vamos analisar a relação custo-benefício da reforma. A economia, em tese, sempre é benéfica para os cofres públicos, desde que ela não afete a qualidade e a universalidade da prestação do serviço público. É isso que nós vamos pesar. Em tese, fundir secretarias, se não prejudicar a prestação do serviço público, pode ser positivo. Mas, por outro lado, às vezes você anula uma estrutura administrativa que presta bons serviços e a economia não justifica. Já no debate inicial da proposta de reforma, a Escola de Saúde Pública presta um relevante serviço da forma que funciona para a formação de profissionais que atuam no SUS. Se ela for para dentro da secretaria, pode se burocratizar e o serviço de capacitação e formação de bons profissionais ser prejudicado. A cultura em Minas Gerais. Nós temos um sistema estadual de cultura. A reforma não pode matar o sistema estadual de cultura. A cultura faz parte da tradição e da economia de Minas Gerais. Então, nós temos que analisar com cuidado a proposta na área da cultura. E assim por todas as áreas. Então nós vamos ter um debate aqui aberto, um debate responsável, com audiências públicas, com propostas de aperfeiçoamento, e podem ter certeza, se formos convencidos de pontos benéficos para o Estado, inclusive poderemos votar nestes pontos. Agora, aquilo que não redundar em benefício para a população, só para mostrar um número, e um número tímido de economia, obviamente nós vamos abrir esse debate com a sociedade. Uhum. Como é que o senhor traduziria assim, a prioridade da oposição? Olha, para a gente fechar essa parte do que eu quero conversar sobre Brumadinho com o senhor. Que para mim é uma prioridade absoluta. Então, daqui a pouco iremos para uma prioridade que é Brumadinho, que é o crime da Vale, que é a necessidade de discussão da legislação de barragens, que é a discussão de todo esse se inclinar moeda, de um uso responsável, de uma economia diversificada, de nós buscarmos alternativas econômicas que também preservem recursos hídricos, vidas humanas, biodiversidade. Essa é uma prioridade da oposição. Agora, no campo da relação com o governo Zema, com certeza a reforma que está em regime de urgência terá essa prioridade na análise e na discussão do nosso bloco. Agora, sem dúvida, a discussão da recuperação, do enfrentamento da crise fiscal com a exigência de uma relação federativa respeitosa da União com Minas Gerais é um ponto central. Nós temos, Vivian, uma clareza de que as pessoas mais pobres não podem ser prejudicadas.
O pobre é que precisa do SUS, do Sistema Único de Saúde. O pobre é que depende da educação pública. O pobre é que depende da segurança pública. O pobre é que depende da assistência social. Então nós não podemos economizar, fazer ajuste fiscal nas costas das pessoas mais pobres e do servidor público que, valorizado, presta um melhor serviço para a população. Vamos então falar de Brumadinho e mineração no estado, né? E o que isso significa de fato. A oposição já discutiu internamente como é que vai agir. A casa anunciou, a mesa da casa anunciou que tem uma prioridade, que é aprovar um projeto com uma legislação mais dura. Mas essa questão ainda está, esse projeto ainda está em discussão, mesmo que em segundo turno, mas tem aí mudanças que podem ser feitas, participação do Ministério Público e tal. Qual que é a visão da oposição em relação a esse projeto, em relação a essa diretriz enfim, a essa tragédia em Brumadinho? Olha, em primeiro lugar, expressar, né, nossa consternação, nossa solidariedade ao povo de Brumadinho, a todas aquelas famílias que perderam, né, mais do que bens, pessoas, familiares, amigos. Eu acho que é um crime, né, não é um incidente, é um crime da Vale, que já havia cometido um outro crime em Mariana. Então é importante nós demonstrarmos essa indignação e traduzirmos ela em gestos. Desde a legislatura passada, no caso do PT, nós sempre buscamos aprovar uma legislação mais rigorosa em relação às barragens. Não foi possível um acordo político para votação. Vai ser agora? A prioridade nesse momento, e nisso nós estamos sintonizados com o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, que também tem defendido, e junto com outros deputados e parlamentares de outros partidos, a convergência da construção de uma proposta que chegue no plenário e seja aprovada. Eu defendo, Vivian, que a Assembleia não vote nada, nenhum projeto, até que o projeto de regulamentação das barragens seja aprovado. Essa resposta a sociedade espera da Assembleia Legislativa. A reforma do Zema pode esperar, projetos de deputados podem esperar, mas a regulamentação séria, firme, em relação às barragens é urgente nesse momento. Paralelamente... Esse é o melhor caminho de resposta da Assembleia. É um dos caminhos. Esse para mim, ele é importante porque é um marco regulatório, até para você evitar que outras situações se perpetuem ou sejam criadas. Porque, infelizmente, no Brasil, os crimes e tragédias acontecem e depois caem no esquecimento. Agora, deputado... Então, essa é uma resposta. A outra resposta são aquelas proposições de CPI que tem na Câmara dos Deputados, no Senado, na Assembleia Legislativa, que é uma apuração rigorosa, e aí temos que ver o melhor instrumento. No caso do bloco, nós assinamos o requerimento da CPI, tem que ter um instrumento, inclusive unificado, de identificar as reais responsabilidades, porque impunidade também gera repetição de crimes. E outra questão importante, mais específico aqui no Sinclinal Moeda, nessa região que gera tantos conflitos entre atividade minerária, recursos hídricos, turismo, comunidades quilombolas e biodiversidade, que é essa região que vai de Sarzedo, Brumadinho, Belo Horizonte, até a região de Conselheiro Lafayette. Eu mesmo tenho um projeto de regulamentação dessas atividades, só que não se chega a um acordo. Existem interesses muito diversificados. Então, nós temos que priorizar um debate mais estratégico. E isso repõe para nós o seguinte: esse modelo de desenvolvimento nosso precisa ser repensado. Pois é, só antes do senhor caminhar nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que ela é crucial, que é uma pergunta que todos nós nos fazemos diante dessa situação. O Estado quebrado, com uma economia dependente fundamentalmente da mineração, qual que é o risco dessa dependência econômica de fato embarrear toda esse primeiro desejo, esse primeiro impulso ou essa ação
de endurecimento de legislação e de punição de responsáveis? No meu entendimento, se nós tivermos o pensamento somente de curto ou curtíssimo prazo, nós nunca alteraremos esse modelo de desenvolvimento, como disse, baseado na economia colonial, não diversificado. Aqui mesmo no Sinclinal Moeda, onde tem, né, o quadrilátero ferrífero, nós sabemos a incidência e também a centralidade da atividade minerária. Mas nós já poderíamos há muito tempo ter desenvolvido mais a questão dos serviços, da economia criativa, do ecoturismo. Nós temos outras alternativas econômicas. Em outros lugares do mundo, isso aconteceu. Minas Gerais tem suas potencialidades. Agora, se ficar refém de exportação de commodity, sem agregação de valor, sem apoiar a agricultura familiar, nós ficaremos refém dessa atividade. Agora, nós não estamos aqui dizendo que nós vamos atividade minerária zero no estado. Não é isso. Agora, a atividade minerária não pode ser o senhor da razão, quem pode tudo, quem está acima da lei, quem está acima dos riscos. Porque mais do que o equilíbrio fiscal, a economia do estado, estão as vidas humanas, está o meio ambiente. E as famílias, o recurso que um estado perde, ele recupera. Mas um pai de família, uma mãe de família que perde um filho, é uma perda irrecuperável. Então nós não podemos justificar uma certa flexibilização e concessão aos grandes grupos econômicos em função da arrecadação tributária. Por que o Brasil não tem imposto sobre grande fortuna? Por que o Brasil não faz uma reforma tributária que impeça a renúncia fiscal? Por que essas grandes empresas são as maiores devedoras do Estado, não pagam sequer os seus impostos? Agora, deputado, esse o debate que nós temos que fazer. Preocupa o senhor o governador Romeu Zema chamar esse episódio de incidente? Preocupa todos aqueles que tratam o episódio como incidente. Isso não é incidente. Já está provado no início agora das investigações. É um crime, e é reincidência de crime. É uma omissão, negligência, falta de fiscalização, ganância. Como admitir que uma grande empresa perto de uma grande barragem coloque equipamentos coletivos dos seus funcionários sob risco, como refeitório e garagens? O nome disso é ganância, é um modelo. E outra coisa, que pouca gente discute. Enquanto a Vale não foi privatizada, nenhum acidente ocorreu. Determinadas práticas não ocorreu. A Vale foi privatizada e, a partir daí, o que prevaleceu nas suas práticas internas foi exatamente o lucro. Para quê? Para os acionistas. Então, o atendimento prioritário não era o cidadão, quem poderia ser impactado, ou o meio ambiente, e sim a distribuição dos lucros. É uma outra discussão que nós temos que fazer. Empresas estratégicas devem ser privatizadas? A resposta da Vale nos mostra outro caminho. Deputado, esse é um assunto quente, um assunto que ainda vai render muito, mas aqui, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer o senhor demais pela participação. Obrigado, Vivi. Eu conversei com o deputado André Quintão, do PT, que é o novo líder do bloco de oposição na Casa. Democracia e Luta entra nessa legislatura, liderando seis partidos, com 16 deputados na Casa, e fazendo oposição ao governo Zema. E o deputado falou aqui das posições, como deve se posicionar esse bloco nos próximos 4 anos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.